Olá, bem-vindos! Após criada a conta e feita a confirmação do endereço de e-mail, será necessário alterar algumas informações do nosso perfil. Para isso, clique em Settings. Aqui em Settings, clique em Update Settings. Seremos então direcionados para uma página onde podemos alterar algumas informações do nosso perfil. Altere o podcast name informando o nome do seu podcast. No meu caso, eu vou colocar o nome de Curso de Podcast. Ainda podemos informar uma descrição para o nosso podcast, selecionarmos uma categoria. Aqui eu vou escolher uma categoria que está de acordo. Então, você vem nessa lista suspensa e encontra a categoria mais adequada ao seu podcast. Você pode alterar também a URL do seu profile. Então, olha só, se eu tenho o nome do meu podcast, Curso de Podcast, eu vou alterar aqui a minha URL para ficar de acordo. Curso, podcast. Você pode definir também uma cor relacionada à identidade visual do seu podcast. Basta vir aqui e aí informar o código hexadecimal da cor que você deseja utilizar. Se você não faz ideia da cor, do código hexadecimal da cor, eu vou deixar um link aí nos arquivos desta aula, onde você vai acessar um site que vai te auxiliar a você encontrar o código hexadecimal da cor. Este site é da Erica Sart, que é um código, que é uma página com a tabela de cores em hexadecimal. Então, olha só, eu vou deixar esse link aí para você acessar e aí você consegue escolher o código hexadecimal da cor que você desejar. Por exemplo, eu vou escolher aqui um tom de azul. Vamos pegar esse Royal Blue aqui. Eu vou pegar, olha só, esse código, tá, pessoal? Essa segunda coluna aqui, que é a coluna do código hexadecimal. A terceira coluna é ali o código RGB, certo? Mas o que importa para a gente é essa segunda coluna, que é o hexadecimal. Então, eu vou pegar Royal Blue. Então, peguei aqui, só copia, pessoal, sem o jogo da velha, tá? Só o código que está à frente. Então, seleciona, copia, e aí eu vou voltar lá para o Anchor. Vou até fechar essa aba, certo? Vou deixar esse link disponível, você consegue acessar e escolher a cor que você deseja informar aqui para o seu profile. E aí dá um Ctrl V. Beleza, dei o Ctrl V, vai alterar aqui o quadradinho da cor. Você pode alterar também, pessoal, aqui o website, informando o website do seu podcast, caso você já tenha um website. Se você ainda não tiver, mas criar mais para frente, conforme vai andando aí as gravações e os seus episódios vão sendo lançados e você vê que existe a necessidade da criação de um site, você pode informar depois aqui o endereço. Bom, aí você pode deixar definido aqui o seu nome, certo? Uma coisa é o seu nome e outra coisa é o nome do seu podcast, certo? Lá nas buscas, lá no Spotify, vai ser pelo nome do seu podcast, tá certo? O seu endereço de e-mail, esses dados você consegue alterar também, e aqui você consegue criar conexões. Conexão com Twitter, a informação do Instagram, canal no YouTube, Facebook, enfim, você consegue adicionar alguns links para informação, mais informações, na verdade, do seu perfil, tá certo? E aqui, bom, o que mais? Aqui nos avançados, pessoal, aqui você consegue escolher também a linguagem, que é a linguagem de gravação do seu podcast. No meu caso, eu tenho que selecionar aqui o português. Então, português do Brasil. Bom, o seu conteúdo é um conteúdo que tem algo explícito. Se for um conteúdo adulto, você precisa definir conteúdo explícito. No meu caso, como não é, eu deixo o clean aqui marcado. E aí, pessoal, ainda a gente pode alterar essa logo, que é a logo do nosso podcast, que vai ser exibida nos agregadores de podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Cast, Apple Podcasts, enfim.
qualquer um desses serviços, quando exibirem o seu podcast, vai mostrar essa logo aqui, tá certo? Então, se você tem uma logo já criou a logo, você adiciona no momento que você criar. Por exemplo, não criou agora, mas vai criar ainda? Bom, depois você altera aqui então. Para alterar, só basta você clicar em ADD Cover Art. Ele vai dizer que eu tenho primeiro que ter definido o nome do podcast, certo? A gente já definiu, só que ainda não salvamos. Então vamos vir aqui no Save, lá embaixo na página. Vamos clicar para salvar. Beleza, as alterações foram salvas. E agora vamos clicar para adicionar o Cover Art. Agora sim. Bom, aqui nós podemos procurar por uma imagem, fazer o upload, escolher uma para mim, enfim. Vamos clicar em Upload an Image e aqui, pessoal, nós vamos buscar a logo já do nosso computador. Será exibida aqui uma janela onde você precisará buscar na pasta onde está a imagem que você vai definir para o seu perfil, a sua logo. Então eu salvei aqui em uma pasta, depois quando eu cliquei ali no botão para fazer o upload, eu vou e acesso onde está o meu arquivo. Então selecionei o meu arquivo, posso clicar agora em abrir ou simplesmente dar um duplo clique na minha imagem. Ele vai carregar. Aqui, pessoal, a gente pode fazer um zoom para ele dar o crop, né? Fazer o corte. Olha só arrasta esse slider aqui. Ele vai dar um zoom na sua imagem ou tirar o zoom, né? De acordo com o lado que você arrasta. Eu vou deixar sem zoom, porque eu já criei uma imagem quadrada no formato que eu gostaria, né? Então não preciso dar zoom nenhum, não preciso fazer corte. Vou clicar agora em Continue. Ele vai fazer o upload da nossa imagem e já vai mostrar esta outra tela aqui. Olha só. Aqui, se eu quiser aplicar um texto, né, como eu falei para você, se eu aplicar o texto, ele vai mostrar, olha só, o texto em frente aqui à nossa logo. Eu vou deixar desmarcada. Aqui, pessoal, essas outras opções ficam habilitadas somente quando eu deixo marcada a opção para aplicar texto, certo? Como eu quero só a logo limpa, sem nenhum texto mais, né, na frente dele, eu deixo desmarcado e aí ele vai desabilitar essas outras opções aqui de configuração de texto. E aí eu clico agora em Update Cover Art. Após isso, já estará aqui a nossa imagem de perfil. Você vê que aqui em cima do lado dos Settings já está definida a imagem que nós carregamos. E agora, pessoal, a gente pode salvar. Uma alteração que você pode realizar ainda é essa daqui, Anchor Logo on Cover Art. Se você deixa habilitado aqui, pessoal, o que vai acontecer? Se você deixa habilitado, ele adiciona sempre o login do Anchor aqui no cantinho superior direito, certo? Se você desmarca esta opção, ele vai tirar o logo do Anchor aqui, certo? Então aí você escolhe, se quer deixar ou quer tirar, fica a seu critério, ok? Eu vou deixar o login do Anchor, certo? Como é um serviço que eu gosto bastante, é um serviço que a gente não paga para utilizar, eu acho justo deixar o login do Anchor aqui, tá certo? Então, as alterações foram realizadas, curso de podcast, a descrição eu ainda não fiz, no futuro talvez eu faça, certo? Como isso aqui é um teste para utilizar nos cursos, eu ainda vou decidir se eu faço uma descrição ou vou deixar assim sem nada, certo? Já defini a categoria do meu podcast, que é cursos, certo? Ele está aqui, pessoal, o curso está dentro da categoria principal educação, certo? Então, cursos é uma subcategoria da categoria principal. Defini a URL do meu profile, curso de podcast. Defini a cor do meu profile, né? A cor principal do meu profile. Mas olha só, é algo legal de você notar. Quando você faz o upload da sua imagem, ele vai tentar pegar a cor predominante na imagem e vai alterar.
Como você deve lembrar, nós fomos até a página da Erika Sart e aí a gente escolheu o Royal Blue lá, né, que era outro código hexadecimal. Mas quando a gente fez o upload da imagem, ele alterou a cor aqui também. Então isso aqui ainda você pode alterar, caso você quiser, mas veja que isso aqui, pessoal, ele vai varrer essa imagem, né? Ele vai processar essa imagem e vai identificar a cor predominante e adicionar aqui, certo? Ele faz isso automaticamente quando você adiciona uma imagem. Mas, se você quiser, após adicionar a imagem, você pode alterar a cor aqui também, tá certo? E aí ele vai levar em consideração a cor que você inseriu, né? O código hexadecimal que você inseriu após o upload da imagem aqui dessa logo, certo? Da imagem do profile. Vamos lá, aqui as alterações de conexão a gente não fez, né? Porque ainda eu não criei nenhuma rede social para esse podcast, já que isso aqui, como eu falei para vocês, é um teste, mas se você já tem uma página no Facebook, um canal no YouTube, uma página no Instagram, você adiciona aqui, tá certo? E ainda, vamos ver o que mais que a gente alterou. Ainda a gente definiu o nosso conteúdo, né, como um conteúdo limpo, né, nada explícito. E depois de alterar tudo aquilo, né, você vem e salva. Cada alteração que você faz, né, pessoal, você vem e salva para aplicar a mudança, tá certo? Bom, após isso, pessoal, vou clicar aqui no dashboard e aí as alterações já foram feitas, o nosso podcast foi criado, agora a gente precisa adicionar conteúdo para ele, certo? E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.